corredores, está começando para você que assiste pela internet mais um programa Fôlego, mais um quadro Testamos, mais um calçado que a gente apresenta para você. Faz mais ou menos um mês, mais ou menos, eu conversei com o pessoal da Nike, eles me ligaram e falaram assim, olha, nós estamos lançando um tênis novo no mercado. E é um tênis super bacana porque ele tem umas mudanças estruturais, principalmente para quem gosta de correr, fazer os tempo runs. O que são os tempo runs? São os treinos intervalados, são aqueles treinos que você exige mais do seu pé, exige mais da sua corrida e usa principalmente a parte da frente do seu pé e menos o calcanhar. Bom, eu esperei esse calçado chegar, a Nike mandou para mim, quando eu testei, eu achei sensacional. Então, se você está a fim de conhecer um tênis diferente, e eu vou falar sobre esse tênis hoje no Testamos, depois vou fazer o lançamento oficial dele, que deve acontecer no Rio de Janeiro em algumas semanas. Apesar dele já estar sendo vendido no mercado brasileiro, vai ter um lançamento oficial no Rio de Janeiro, eu vou lá para lançar e mostrar ele para vocês. Se você quer conhecer um tênis diferente, em que a Nike aposta numa mudança estrutural do ponto de vista de responsividade e amortecimento, você não pode perder o Testamos de agora, que está começando já. Hoje eu vou falar do Nike Zoom Elite número 8, um tênis que muda as perspectivas de quem é corredor e quer pisar com meio pé para frente. Não sai daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Zoom Elite da Nike. Vamos lá, gente, este aqui é o Zoom Elite número 8, vai direto para a Verb, para vocês verem de perto. Esse calçado é um calçado muito interessante, gente, porque normalmente quando a gente fala de um tênis, ele se encaixa numa característica específica de calçado. Os tênis, eles têm prateleiras específicas, eu costumo falar assim, ou é um tênis de rodagem, ou é um tênis de competição, ou é um híbrido, que às vezes serve para ambas as situações, dependendo do tipo do corredor, ou é um calçado para quem pisa com meio pé, que tem um amortecimento no midsole, ou é um calçado que tem características reduzidas, calçado minimalista. Esse tênis é um tênis que ele é diferente do que a gente está acostumado. Se você falasse para mim assim, aonde você encaixa esse tênis? É difícil eu encontrar uma prateleira que já exista, tradicional, para eu colocar o Zoom Elite número 8. Por que você está falando isso? Primeiro, porque é um calçado que tem uma tecnologia de amortecimento. A tecnologia Zoom, como vocês sabem, é um tipo de amortecimento que a Nike já tem em outros calçados. Assim como o Zoom Elite faz parte da família Zoom, o Pegasus também é da família Zoom, o Vomero também é da família Zoom, o Structure também é da família Zoom e provavelmente nós vamos ter um outro tênis na família Zoom, o Odyssey, sendo lançado no Brasil. Mas ainda não tenho essa informação para te passar. O Elite já existia, mas o 8 ele entra diferente. Por quê? Porque ele tem um amortecimento da tecnologia Zoom na parte da frente. Eu vou mostrar na vídeo para vocês verem. Se você olhar no solado do tênis, você vai ver que ele tem uma diferença de coloração. Essa não é uma simples diferença de coloração. Aqui em toda essa parte onde você tem a parte verde do tênis, você tem a tecnologia Zoom, que é uma plataforma de contenção de impacto e responsividade que é colocada na parte da frente do pé, diferente da maioria dos calçados que colocariam essa plataforma na parte do calcanhar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Nike aposta nesse tênis para ser o seu tênis de treinos intervalados. Ela conclui, a partir do conhecimento que tem dos seus corredores e dos consumidores que compram os seus produtos, que quando você vai fazer um treino intervalado, quando você vai fazer um treino, um tempo run, você usa muito mais a parte da frente do pé do que a parte do calcanhar. Ah, Gustavo, mas eu corro intervalado, eu faço um intervalado e eu piso o calcanhar. Beleza. Isso aí é muito comum. Tem muita gente que treina o intervalado com o calcanhar. E depende do ritmo do seu intervalado, depende do seu peso, se o seu peso está adequado para você correr com o meio pé para frente ou não. Depende do seu tipo de pisada, depende de tudo. Mas o que a Nike se propõe é oferecer uma opção para o corredor que está afim de pisar com o meio pé nos seus treinos intervalados. E só nisso ela já me ganhou. Porque eu acho que as empresas, quando elas saem do seu lugar seguro, da sua zona de conforto, elas estão arriscando. E o que a Nike faz com o Zoom Elite 8 é arriscar. E no meu ponto de vista, ela arrisca de maneira correta, porque ela está oferecendo um calçado diferente. E como eu falei no último review que eu fiz aqui, que eu falei sobre o Fast Switch número 6 da Saucony, o Fast Switch número 6 é um calçado para o corredor moderno. O Zoom Elite número 8 também é um calçado para o corredor moderno. Mas essa não é o único implemento que esse calçado tem. Eu vou mostrar mais na Verb de perto para você ver as outras estruturas que o Zoom Elite 8 te propõe. Olha lá,
Bom, mais uma coisa, a gente está falando do Flywire, que é aquele mesh super aerado, que deixa o calçado hiperventilado. Na parte interna do tênis, se você olhar aqui por dentro, você vai ver que ele tem uma sobreposição de tecido, ele tem uma meia interna, que é um material mais elástico, mas não chega a ser um neoprene. É um material mais rígido, ele não tem muita elasticidade, mas que dá um certo conforto. Por quê? Porque o Air Mesh que está aqui fora é um material que não proporciona muito conforto. Ele é aerado, todo material que é aerado, ele é áspero por dentro. Então, encostar a parte de cima do pé, o peito do pé, no Air Mesh não seria algo bacana. Quando você coloca a mão por fora, você vê que ele tem até uma certa goma. É difícil falar isso, nunca falei aqui, mas o cabedal, quando ele tem uma certa goma, ele por dentro do pé você teria um contato mais áspero. Então, o que a Nike faz? Ela coloca um material interno, que é uma espécie de meia, que não é um neoprene, mas é um material sintético, que parece um tecido um pouquinho mais elástico, mas não tem elasticidade do neoprene, e faz essa superposição de tecido para deixar o interior do pé mais confortável. Isso é óbvio, acarreta em volume para o calçado. Mesmo assim, nós estamos falando de um tênis que nesse modelo aqui 42 tem 272 gramas. É um calçado que entra numa faixa de peso intermediário. Vamos mostrar mais de perto na Vurby. A língua é uma língua super grossa que não está atachada até a parte do bocal do tênis, mas tem um atachamento sim à lateral do cabedal. Nós estamos falando de um bocal do tênis com uma superposição de tecido, um clipe de contraforte até bastante rígido, mas que na parte de cima ela é mais flexível. É um calçado que entra naquela faixa que vocês já conhecem, de calçados intermediários. Esse é um calçado intermediário, mas aí ele tem uma estrutura de contenção de impacto e absorção da tua passada totalmente transformadas, porque é um calçado que propõe a tecnologia Zoom na parte da frente do pé. Bom, se você pensar assim, bom, então ele coloca a tecnologia Zoom na frente do pé. Se eu for pisar com o calcanhar, ele não vai me adiantar de muito, certo? Certo. Se você for fazer a corrida intervalada usando o meio do pé para frente, esse calçado pode ser um excelente parceiro. Agora, não é simplesmente botar a tecnologia Zoom aqui na entressola, que você teria um calçado funcional do ponto de vista de resposta de energia. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram a parte do solado numa parte mais flexível. Eles fizeram ranhuras aqui na parte do solado, principalmente aqui na parte do meio pé, tem uma ranhura aqui que torna o solado flexível. Presta atenção, olha isso. Isso dá uma flexibilidade para o seu pé que não é normal num calçado que tem 8 mm de drop, como esse calçado tem 8 mm de drop. E não é só aqui. Essa ranhura que dá essa flexibilidade também está aqui na frente. Então você acaba com 2 pontos de flexibilidade muito interessantes. Para que serve isso? Porque quem vai trabalhar na sua passada com esse calçado não é seu calcanhar, é a frente do seu pé. E aí, quando você tem um toe box útil para a sua corrida, quando a parte da frente do seu pé está trabalhando e está se movimentando, usando a musculatura do pé, você precisa ter essa flexibilidade, porque é essa parte da frente que vai acarretar na decolagem e que vai absorver a aterrissagem da sua corrida. Então aí nós estamos falando de uma corrida tecnicamente intervalada, com alta velocidade, aquela corrida que você faz para apurar, aquela corrida que você faz para aumentar o seu limiar de acidose, aquela corrida que você faz para ter mais limite, aumentar o seu limite ao cansaço da prova. Então, normalmente, isso aí muita gente me pergunta, eu costumo não falar sobre treinamento, porque eu não tenho formação para isso, eu sou jornalista e a minha formação não é de técnica de treino, então seria até antiético da minha parte passar isso, mas é óbvio, se você lê revistas especializadas, você sabe que as planilhas indicam que você mescle o seu tipo de treinamento. Então, se você faz um dia de rodagem, um outro dia você vai fazer um intervalado, e esse tênis é o tênis para o intervalado, para quem está afim de pisar com o meu pé. Ok? Bom, vamos aos pontos positivos e negativos do Zoom Elite número 8. Primeiro e único ponto negativo desse tênis é a estabilidade. E aí é um ponto a se pensar, a se ponderar, a se colocar na balança. Bom, se você está procurando um tênis que você vai fazer a pisada com o meio pé para frente, vai ter toda a força do seu pé voltada para frente, você automaticamente não vai ter um tênis estável, porque a frente do seu pé, ela não está embasada no meio da tua passada. A frente do seu pé, quando você tira o calcanhar do chão, você já tem uma falta de estabilidade, né? O seu pé já joga com a naturalidade dos mecanismos de articulação do seu pé. Então, esse tênis, ele não é um tênis estável. Ah, mas espera aí, como assim não é um tênis estável?
ele tem uma estabilidade para quem corre com o meio pé para frente. Agora, a sua passada, naturalmente, não será uma passada estável ao fazer isso. Ele não é um calçado que vai te dar aquela contenção de impacto tradicional e que, por exemplo, os calçados da Mizuno, que tem a placa Wave, que te dão aquela super estabilidade na passada, que você praticamente não sente a transição. Não, ele não tem isso, ele não vai te dar uma estabilidade. Se você correr e entrando com o calcanhar, você vai sentir no pé um calçado instável. Então ele não serve para todo mundo, e aí isso é um ponto negativo. Não estou querendo transformar esse ponto num ponto fundamental para você comprar o calçado ou não. Eu acho que você tem que comprar esse calçado se você está afim de fazer treinos intervalados pisando com o meio pé. Se você não está afim ou então não está preparado para isso, então esquece esse tênis e mira em outro. Isso talvez seja um ponto negativo, a falta de abrangência no que se diz respeito à estabilidade do calçado. Certo? Vamos aos pontos positivos do Zoom Elite número 8. O primeiro ponto positivo desse tênis é a amarração. E quando eu mostrei de perto, vou mostrar de novo. Esse é o Dynamic Flywire. Nós já falamos da amarração do Dynamic Flywire em outros calçados que a gente fez da Nike. Por que nesse calçado ele funciona melhor do que em outros calçados? Porque o Air Mesh combinado com esse tecido interno que dá a superposição, deixa, o tecido ele é meio engomado, então deixa ele um pouco solto no pé. Essa goma do tecido que não abraça o pé com perfeição, como em outros calçados da Nike abraça, por exemplo, no Flyknit Luna 3, ele abraça perfeitamente, porque é uma meia de knit. No Luna Tempo é menos, já é mais parecido com o Fly Mesh, então a amarração já fica uma amarração comprometida. Quando você tem um cabedal com essa estrutura que deixa o tênis você fica o pé um pouco solto dentro do cabedal, o Dynamic Flywire entra como uma ferramenta muito importante para deixar o seu pé preso, né? Deixar o seu tênis bem confortável no pé e ajustado ao seu pé. E é isso que você está buscando quando você está fazendo um treino intervalado. Você fazer um treino intervalado com um tênis solto no pé é inviável. Então, o Dynamic Flywire nesse calçado tem uma importância fundamental. O segundo ponto positivo desse tênis, e aí talvez o principal dele, é a especificidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a Nike propõe um tênis desse no mercado, ela propõe a fazer um tênis específico para quem está afim de fazer os tempo runs. Isso, gente, é tão legal, porque mostra que a corrida ela está ficando mais específica. O corredor ele está buscando objetivos mais próprios para cada um. Não é uma coisa comum, não é simplesmente botar um tênis no pé e sair para correr. Cada tipo de corrida tem um equipamento específico para ser feito. E nesse caso, é um tipo de corrida para um tipo de corredor e a Nike explora esse nicho, que talvez seja um nicho pequeno de mercado, mas explora com perfeição, colocando um produto específico para esse tipo de atleta. E isso é muito bacana porque quanto mais tênis específicos, maior a sua chance de encontrar o seu tênis perfeito. Então, o que a Nike implementa no mercado, colocando o Zoom Elite número 8, é dar mais leque de opção para a maioria dos corredores, que hoje é muito heterogênea, cada corredor corre de um jeito e busca um calçado específico de uma maneira. Essa é uma opção muito única no mercado e uma opção muito bacana para os corredores que se encaixam nesse formato de corrida. O terceiro ponto eu guardei para o final porque é muito legal esse ponto. Quem faz o primeiro trote com esse tênis no pé percebe uma transição adaptativa. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a transição, ou você sente a transição da passada ou você não sente nada. Quando você tem uns solados plásticos, solados muita tecnologia elaborados, a transição é muito perceptível, você sente a transição da passada, porque tem materiais ali que não fazem parte da espuma, não fazem parte da dinâmica do seu pé, a dinâmica que seu pé teria se ele não tivesse com o calçado. Quando você tem tênis mais finos, com espumas mais contínuas, mais responsivas, mas que ao mesmo tempo não interferem na dinâmica da mecânica da sua passada, você tem transições mais imperceptíveis, transições mais lisas, mais gostosas de fazer. Quando eu peguei esse tênis na mão, eu imaginei que a transição dele seria delicada. Por quê? Porque ele só tem tecnologia Zoom na frente, na parte de trás não, e ele tem uma ranhura, duas ranhuras, né, que fazem com que o seu pé trabalhe muito diferente da frente em relação à parte de trás. Atrás é mais rígido, na frente ele é mais maleável. Você consegue fazer com que o seu pé trabalhe de maneira diferente. Então ele tem praticamente uma divisão no meio da transição, mas a transição desse tênis é demais. É muito legal, porque você não sente nada apesar de ter uma tecnologia de amortecimento diferente na frente do calçado. Bom, isso é o que eu chamo de uma transição adaptativa. Você vai sentir isso
com o decorrer de utilizar o calçado. Eu estou usando há 40 dias, como eu falei, e a transição de passada está se mostrando cada vez mais legal para mim, assim, porque é uma coisa nova, é uma coisa que a gente não está acostumado, e cada vez que a gente experimenta um negócio novo, é muito legal. Para quem gosta desse segmento, para quem gosta desse mercado, é muito legal. Então a transição do Zoom Elite 8 é uma transição muito bacana, diferente e inesperada. É um ponto positivo. Bom, recapitulando para você, esse é um calçado de 270 gramas, no seu modelo 42, que tem 8 mm de drop, está vendendo no mercado por R$ 499. É um tênis hiperventilado, com uma absorção de impacto do meio pé para frente, para corredores que querem fazer um treino intervalado, mas que não estão a fim de aterrissar com o calcanhar. Bom, esse foi o Elite 8, Zoom Elite 8 da Nike. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!